A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou a Juliane Amaoka, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, através da sua coordenação de cultura. Estamos aqui no palco de um teatro com um estúdio montado para falar sobre assuntos importantes. E lembrando que Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados mais do que especiais a cada edição. Pois é, vai ser difícil apresentar agora o nosso convidado, né? Porque ele é palhaço, ele é ator, ele é autor, ele é diretor, ele é produtor, ele é gestor cultural, ele sentou na cadeira de Mário de Andrade. Hugo Pozzolo, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, gente? Obrigado pelo convite, Hugo. Feliz de estar aqui. Bom a gente poder trocar um pouquinho e falar o que é a experiência de um artista que se produz, que também age politicamente dentro da cidade de São Paulo. Pois é, eu dei várias possíveis atribuições ou faces do seu trabalho, que às vezes acontecem isoladamente, às vezes em conjunto, mas como é que você se define quando alguém te pergunta, o seu trabalho, o que você faz? Eu respondo, eu sou palhaço. E é como eu preencho ficha de hotel, onde eu já tive até problema. A pessoa fala, você está brincando comigo? Eu falo, não, eu tenho na minha carteira de trabalho, estou lá. Artista C6, especialização palhaço. Quer dizer, a pessoa nem acreditou que você poderia ser um profissional palhaço. Exatamente. Existe até esse descrédito do artista, né? Falar o artista tem essa imagem de, às vezes, estar tendo uma vida aparentemente boa ou glamurosa, né? E as pessoas não conseguem entender que somos trabalhadores como todos os outros trabalhadores. Não, fora que, assim, estudando sobre você, eu achei muito interessante, porque, como o Paulo falou, são muitas funções. É difícil a gente, às vezes, nos definirmos em uma palavra, né? E você também tem toda a parte também de aderecista, de estudar e passar o seu conhecimento, né? E a minha curiosidade, primeiro que é um prazer estar conhecendo você também pessoalmente, mas como tudo começou? A arte te escolheu? Você teve alguma influência da família? Cursou alguma coisa na graduação que te levou a esses caminhos para ser palhaço? Como que a gente pode explicar para o pessoal? Nossa, ninguém fala geralmente, eu quero ser palhaço. As pessoas, elas procuram muito as profissões mais convencionais, né, Paulo? Quero ser advogado, quero ser médico. Então, como que foi para você, assim, se definir como palhaço? Olha, a primeira coisa foi o estímulo em família de estimular as artes, de uma maneira geral. Tenho irmão músico, enfim, todas as minhas irmãs, meu irmão mais velho também, todos têm aptidões artísticas, né? Profissional, tenho meu irmão músico e eu, e esse estímulo familiar foi muito importante. Depois, muito cedo, eu queria, na adolescência, me tornar um autor teatral, que eu nem sabia que se chamava dramaturgo. Mas eu gostava muito de escrever e achava que esse era um caminho. Gostava muito de teatro, queria escrever. E para poder entrar num grupo de teatro da escola, eu que tinha medo de altura, topei participar de uma peça em que eu tinha que pular de 2 metros num colchão, porque eu queria me enturmar. Ou seja, você relevou um medo seu para poder fazer parte do grupo. Exatamente. E a partir daí, entrando em cena, tinha essa brincadeira dos amigos falando, nossa, mas você faz umas piadas, você é palhaço. Eu fiquei com isso na cabeça, mas segui, fiz jornalismo, me formei em jornalismo, fiz história que eu não completei por gosto, assim. E nesse mesmo período acabei entrando no Circo Escola Picadeiro, onde eu me formei como palhaço, ainda com medo de altura, ainda fiz trapézio com medo de altura. Quer dizer, quase um masoquismo seu, né? Exatamente, eu me desafiei. Pendurado acima do solo. E no fim das contas, o que aconteceu é que eu me formei na escola de circo como palhaço, não segui no jornalismo e fui me dedicando realmente ao circo. E aí comecei a fazer, depois de sair da escola, fazer apresentações na rua, né? E isso deu origem ao meu grupo, que é o Grupo Parlapatões, e isso foi o final da década de 80, a gente começou como grupo mesmo no início de 90, mas desde então eu já me definia como palhaço, e óbvio, experiência no teatro amador e no profissional me levou a vários caminhos. Escrever, dirigir é uma coisa mais posterior, porque obviamente você precisa ter uma experiência
de palco para dirigir, mas fazer figurino, adereços, estar envolvido com isso tudo, me leva, a me voltar a fazer o trabalho de palhaço. Por isso que eu me defino como palhaço. E Hugo, dentro do que você rapidamente contou da tua trajetória, né? Você falou, eu gostava de escrever. Aí você falou, eu cursei jornalismo, né? Eu fui fazer um curso superior, né? Em que se escreve também. E depois você fez a menção anterior ao dramaturgo, né? Hoje você, vestindo vários chapéus, talvez você também se sinta mais confiante para poder, como você disse, não posso dirigir depois que eu acabei de me formar ator, eu preciso ter alguma experiência atuando, vendo os outros atuarem, vendo outros diretores trabalhando ou me dirigindo, né? E aí a experiência de formar um grupo muito conceituado na cidade de São Paulo e também na cena nacional, os Parlapatões, com bastante arrojo e inventividade, né? Acho que uma das marcas, né, do trabalho de vocês neste grupo é estar à frente do tempo em várias situações diferentes, e você tem essa experiência com a produção. A produção, na verdade, é viabilizar, é colocar de pé as ideias, né? Materializar o que seja um texto teatral ou qualquer outra iniciativa. O produtor, ele tem que ser um coringa, o produtor tem que saber um pouco de cada coisa. Ele é um especialista em nada, porque ele tem que saber um pouco de cada coisa, e se ele ficar retido num assunto só, talvez ela não ande. Olha, aquela pessoa que se dedica totalmente à produção ou exclusivamente à produção, eu sempre acredito que é também um artista de outra maneira, porque ela precisa ter sensibilidade, olhar, percepção do que os artistas dentro daquela manifestação estética que estão fazendo, dentro daquela expressividade que estão buscando, ele tem que ter essa percepção. Não adianta ser alguém só ligado aos números, ao compra, troca, quero, não quero, que é uma função muito importante, mas precisa ter sensibilidade. Obviamente, boa parte dos palhaços que eu conheço acabam se produzindo porque é um pouco inerente ao próprio ofício, que dentro do circo tradicional, por exemplo, os artistas autodefinem o seu figurino, autodefinem os seus números, né? Quase que sem direção, eu digo na tradição. Só para traduzir para a molecada eventualmente que está nos ouvindo também, autodefinem os seus números, criam a sketch, criam a rotina, o seu número, criam sua roupa, o seu figurino. Depois, figurino, puxa, eu escolho a roupa que eu vou usar, não tem alguém falando, olha, hoje você usa esse sapato com essa cartola e põe uma flor aqui, não. Maquiagem também, né? O artista, ele vai se definindo por conta própria. E vai se produzindo, e tem que ir atrás disso tudo. Eu preciso de uma lata que eu vou usar no número que eu quero chutar essa lata, voar na cabeça do outro, sei lá. Ele tem que ir atrás disso, né? Principalmente no começo, em que você está lidando com essa criatividade. Mas ao longo da trajetória, obviamente, você pode agregar outras pessoas que desenvolvam esse trabalho. Um figurinista, né? Alguém que vá atrás da produção. Mas é interessante que nos grupos, especialmente, né, no meu conhecimento, os mais próximos e nos Parlapatões, a gente teve muito esse papel, que é, digamos, o modo de produção, o jeito de fazer. Você reúne pessoas em que vão fazer aquela atividade artística e elas têm que pôr a mão na massa para ela ficar de pé. Então, acho que isso faz muita diferença em relação a outros processos artísticos também relevantes, importantes, que são de produtores que contratam pessoas ou diretores que chamam a fazer um trabalho em que você tem apenas a função artística. Eu digo apenas porque ela é muito grande, já não é pouca coisa, né? Mas a pessoa fica concentrada ali em fazer só o seu trabalho artístico. Num grupo, em geral, a gente acaba assumindo todas as tarefas, sejam elas administrativas, sejam elas de montar algum adereço, algum objeto, né, que você precise para a cena, enfim, tudo isso que envolve para algum tipo de apresentação ficar de pé. Muito legal, Juliana, ouvir isso logo de cara aqui, porque, de certa forma, Hugo, você também falou que existem profissões que não são a profissão do artista em si, mas que contribuem para que exista o artista num palco, por exemplo, né? Você falou sobre figurino, que é alguém que pode costurar, é alguém que pode ter formação técnica, é alguém que pode adorar o teatro, mas não se vê atuando, né? Mas está lá participando do processo. Assim como um contador num escritório pode gostar muito de artes, pode não se sentir artista, mas pode talvez trabalhar para companhias teatrais, para produtoras, pros artistas individualmente em si, porque todo mundo precisa pagar contas, pagar impostos, enfim, ter uma atividade, e isso que você falou do teu grupo, da tua experiência, é quase que um empreendedorismo cultural. Sem dúvida. Individual. É um empreendedorismo, né? E eu acho que a gente tem que pensar assim,
Muitos jovens às vezes não conseguem entender, e eu acho que a sociedade como um todo muitas vezes se distancia do que é a produção cultural, porque ela é uma cadeia produtiva muito forte, né? Ela movimenta tanto para dentro da produção cultural. Então, no teatro, se você vai fazer uma apresentação, não é só o artista que está no palco, você tem, como você disse, o iluminador, o contra-regra, o sonoplasta, você tem uma equipe de recepcionar as pessoas no teatro, bilheteiro, administrador do teatro. Isso são empregos gerados, né? Além disso, você pensa que para dentro de um teatro, só pegando o exemplo do teatro, quando o público chega, precisa ter um café. Então tem um consumo interno ali. Isso também gera economia. Tem um pipoqueiro na porta? Tem um pipoqueiro na porta. Aí tem. Como é que a pessoa foi? Ela foi de táxi, de Uber, ela pagou um estacionamento. Isso também mexe com a economia. Tem pessoas que vêm de outras cidades, do interior, ocupam hotéis para acompanhar eventos culturais, artísticos. Você pode ser de um cafezinho a uma refeição num grande show. Isso tudo está movimentando a economia, né? Fora produtos paralelos que podem existir, produtos de audiovisual, você tem produtos mesmo, camisetas, né? De bandas de música, enfim. Então tem uma cadeia produtiva muito grande e houve, né, recentemente uma ideia de criminalização do artista, aquela mentira da mamata do Rouanet, como se os artistas estivessem assim, vivendo uma vida boa, ganhando uma fortuna e tirando um dinheiro do governo, que aliás nem é do governo no caso da Rouanet, né? E que você está ali usufruindo disso sem gerar nenhuma fonte. Então o artista, o técnico e o produtor da área do teatro, por exemplo, ele está gerando valor simbólico para a sociedade, né? Gerando ideias, provocando reflexões e, ao mesmo tempo, ele está movimentando a economia. Então, nós, artistas, às vezes ficamos meio assim, parece que quando você fala de movimentar a economia é como se você fosse um artista vendido, comercial, e parece que o artista tem que ter uma certa isenção disso. Não. A gente faz parte da sociedade e paga boleto e precisa movimentar a economia para que outras pessoas paguem boleto. E você falou muito rapidamente, Juliana, desculpe, só para tentar trazer para um nível da realidade de quem não trabalha com arte e cultura, né? A Lei Rouanet, tão mencionada e tão famosa, ela, na verdade, permite que uma empresa, uma pessoa jurídica, que tem impostos a pagar, destine um pequeno pedaço desses impostos para projetos pré-aprovados que tiveram que cumprir uma série de etapas para receberem autorização, para então irem ao mercado, encontrar essas empresas e negociarem. Você gostaria de apoiar o meu circo, o meu filme, o meu espetáculo musical e por aí vai, né? Então, esse é um dinheiro que já estava na economia, era um imposto devido, mas o resultado dele gera para cada R$1 quase R$7 de retorno de volta para a economia por tudo isso que você falou, né? Então, é importante as pessoas entenderem a importância do incentivo à cultura, tanto pela cultura, que é um patrimônio imaterial do país, como para a economia do país, já que emprega muita gente, não é facilmente substituível por máquinas e emprega mão de obra intensiva. São muitas pessoas, né? E não polui. Exatamente, exatamente. E existe uma coisa que as pessoas não sabem, que esse procedimento da Lei Rouanet, existem leis estaduais assim, é chamado incentivo fiscal. O incentivo fiscal da cultura, ele é o mais baixo de todas as outras áreas. Claro, incentivo fiscal para a saúde, muito justificável. Mas, por exemplo, a indústria automobilística recebe incentivos fiscais que são potencialmente 10 vezes mais do que o incentivo à cultura. Nenhum carro sai com um carimbo ali, fabricado, com lei de incentivo. Não só isso. Né? E o seguinte, a economia da cultura gera a mesma quantidade de empregos que a indústria automobilística. Diretos e indiretos, né? Então, quer dizer, a gente é equiparado e recebe um incentivo fiscal muito menor. Então, acho que nesse sentido é bom a gente sempre elucidar as pessoas, porque houve discursos que queriam deixar os artistas, porque os artistas expressam pensamentos, são contestatórios, questionam coisas e colocá-los num lugar indevido, né? Eles têm uma contribuição social importante, né? Que é, primeiro, divertir as pessoas. Em primeiro lugar, é divertir, é trazer para as pessoas um outro momento da vida que não seja só a reprodução diária do seu trabalho, das suas tarefas. E, além disso, isso gera pensamento e provoca as pessoas a refletirem as condições sociais e políticas nas quais elas vivem, né?
Não, essa parte do investimento eu achei interessante porque eu estava pensando enquanto você estava falando. A infraestrutura ela afeta diretamente também o teu show, porque quando você vai fazer a montagem, você tem que saber qual lugar que eu, né, vou ter de estrutura, o que eu posso colocar ali de diferente, né? Tem estrutura para iluminação, vou ter um camarim para preparar e chamar mais gente, vou ter uma verba para de repente chamar um artista mais renomado para fazer uma parceria. Então, o quanto é importante a gente ter esse incentivo para também acrescentar no show. Claro que o talento ele é determinante, né? Não adianta nada você ter o melhor teatro, as melhores condições, se o artista, né, não consegue entregar para o público, que pode ser diferente, né? Pode ser classe A, B, C. Então, o quanto é importante a gente também pensar nessa infraestrutura para melhoria do espetáculo, para atingir mais pessoas também, para fazer mais trabalho social, sem aquela coisa de, não tenho dinheiro, não consigo fazer de graça, sabe assim? Eu acho que essa é uma questão muito importante para as pessoas também entenderem que isso que eu falo da cadeia produtiva, ela também uma preocupação para você realizar. E como você falou, às vezes tem pessoas talentosíssimas cujo trabalho não aparece. E não aparece não porque ela não seja boa ou a expressividade dela seja ruim. É porque, na verdade, você tem que criar todas as condições para que o público tenha acesso a essa pessoa. E muitas vezes ela não está no lugar certo, não está divulgada devidamente. Às vezes até divulga. Hoje em dia todo mundo tem acesso a uma própria divulgação pelas redes sociais, mas às vezes não chega nas pessoas que gostariam de ver aquele tipo de expressividade. Tem público para tudo. O que a gente precisa saber é localizar esse público para que ele seja atendido, né? Então, isso envolve também pensar estratégias da produção, que não é só colocar de pé alguma coisa, é fazer ela se comunicar com o público e chegar no público no lugar certo, no público certo. Para deixar um pouco para depois as tuas experiências, né, macro, né, olhando de cima e tendo acesso a múltiplas experiências, né, culturais na tua função de gestor, né, diretor do Teatro Municipal, secretário municipal de cultura, né, em períodos que você teve na administração pública, eu queria voltar para o teu lado artístico e entender no teu modo de ver, na tua visão de mundo, né? A função do artista, para mim, está muito clara, né? Primeiro, levar as pessoas para um mundo que não é o delas. A Juliana tem uma experiência com esportes. Acho que somente está trabalhando num estádio de futebol ou num teatro quem está ali dentro, porque aquele momento é lazer para todo o restante das pessoas. Não importa se ela é do comércio, se é balconista, se é o office boy ou o presidente da empresa, aquele é um momento de lazer, né? Um tempo livre que a pessoa tem, que não é a realidade dela, onde ela vai para sair, talvez, do seu mundo mais cinza, dos seus problemas, etc. Vou lá me distrair, vou ver o meu time jogar, ou vou assistir uma peça teatral. Quem está trabalhando é o ator, é o jornalista, é o jogador de futebol, é o diretor da peça. Isso, muitas vezes, não é claro, não é objetivo. Uma pessoa pode entrar num museu e anos depois falar, puxa, aquele negócio que eu vi 3 anos antes dentro de um museu agora me fez pensar, porque a tecnologia é isso e aquilo. E da mesma forma, outras expressões, né, como você falou no modo geral. Você se vê com um propósito ou você se vê primeiro como alguém obrigado a trazer esses momentos para as pessoas? Porque é muito difícil, né, você pensar, principalmente na área da comédia, e falar, não, eu quero fazer graça, mas eu preciso que reflitam sobre isso também. Porque nem todo mundo vai refletir, ou nem todo mundo vai achar graça. Eu acho que o meu objetivo principal, assim, que eu descobri logo cedo, era fazer as pessoas rirem. Então, acho que, sabe, tirar a pessoa daquele estado mais sério para ela ir para o estado de prazer, que é o riso. Acho que essa foi o primeiro impulso e ele permanece em mim. Teu objetivo, né? Meu objetivo. Se não estão rindo, não está dando certo. Não está funcionando, entendeu? E quando uma piada não funciona, dá aquela depressãozinha, entendeu? Claro que no espetáculo você faz várias, errou uma, não deu certo, não funcionou, você vai em frente. Mas, assim, eu acho que, mais ou menos como comparado ao esporte, né? A função do jogo é a competição ali, quero fazer um gol, né? Para mim, a piada é como um gol. Se eu perco, eu fico arrasado. E sei que a torcida também. Então, tem esse sentido para mim. E, obviamente, eu fui acrescentando outras camadas, outros entendimentos. Então, eu acredito muito num riso que é capaz de transformar a vida das pessoas. Não imediatamente, acho que você está certo. É por percepções que você dá no olhar das pessoas. Existe um riso conservador, que muitas vezes reafirma preconceitos, insiste em equívocos, né? E a pessoa ri também. Então, somente rir não significa tanto.
Para mim, é muito importante que a pessoa ria, mas eu me realizo muito bem quando esse riso provoca, digamos, a derrubada de algum totem, sabe, de alguma coisa muito estabelecida, fala, nossa, eu não tinha visto a coisa desse jeito. Por isso que o palhaço para mim é importante, porque o palhaço trabalha meio com uma lente de aumento ou de diminuição. Pode reparar, o palhaço tem a roupa larga e às vezes senta numa cadeira pequena, tem uma bengala maior que a sua. É tudo na figura de linguagem da hipérbole. O palhaço não trabalha a metáfora, que é a substituição de uma imagem por uma outra coisa, né? Então ele amplia ou diminui o quê? Ele faz caricatura. Ele está fazendo a pessoa ver que as coisas não são uma norma, não são tão regulares, são possíveis de ser vistas de outro lado. E com esse outro olhar é possível a gente encarar a vida de maneira diferente. Sim, e fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar. Muito mais, eu acho. Fazer chorar é um caminho. Agora, para conseguir fazer o riso, né, é um outro processo, né? É um outro desafio. É, muito mais desafiante, né? Bonfá é também humorista e bem sabe disso, né? É uma situação em que você tem a certeza de que o público está lá sendo desafiado e te desafiando, né? Exato. Porque se eu vou a um espetáculo de comédia, eu sento esperando rir. Se eu vou a um cinema, um filme de comédia, eu vou esperando. Caso eu não esteja rindo, eu estou entendendo que não está cumprido o objetivo final ali, já que eu falei que era uma comédia, né? E no humor você tem, especialmente naquilo que é ao vivo, como é o teatro, pode ser um espetáculo de dança ou de circo, mas quando é ao vivo você tem essa interação com o público. No teatro, no humor, na comédia, você sabe se o público está sendo agradado ou não, porque riu, você ouviu, você teve uma comunicação do público vindo de lá. Num drama, numa tragédia, o público pode estar olhando seriamente e pensando na lista de compras que ela vai fazer no supermercado, entendeu? Porque ela está séria ali, ela pode não estar sendo tocada por aquela emoção. É diferente, né? Exatamente. E eu imagino assim, falando do palhaço, também deve ser difícil, porque eu sei que você escreveu textos para as crianças. Então, não sei, às vezes eu penso, você tá aqui num teatro, aí você vai se apresentar. Vai ter uma pessoa que tá lá porque ela veio acompanhar a outra que estava muito mais a fim de vir, né? Uma criança que vai estar lá eventualmente. Como trabalhar também o humor para diferentes públicos em um mesmo espaço de apresentação? Porque o palhaço, ele vai trazer alegria para todo mundo, né? É algo muito democrático, né? Eu acho que o fato dos Palapatões do meu grupo ter começado na rua fez total diferença nesse sentido. Na rua, primeiro você está no mesmo nível que o público, né? De piso, você está no mesmo piso, você está olho no olho. E você não tem seleção nem de faixa etária, nem de classe social. Você está ali se apresentando para todo mundo. Isso significa que a sua linguagem tem que ser mais aberta e mais universal. Porque você vai se comunicar, inclusive, com um cachorro do morador de rua que vai passar no meio da sua roda enquanto você está se apresentando. Então você lida com muitas situações, né, nesse sentido. Isso dá um aprendizado também artístico desse jogo que o palhaço tem, para além do palhaço de picadeiro, né? E o palhaço, ele não foi... digamos, construído ou concebido ao longo da história, especialmente o tipo de palhaço que a gente conhece de nariz vermelho, tal, que vem lá da Idade Média, ele nasceu mais para o público adulto. E depois, com o advento aí do cinema, da televisão, é que ele foi sendo um pouco mais moldado por ele ter um aspecto lúdico, ou seja, brincalhão, para as crianças. Mas, por exemplo, nos espetáculos dos Palapatões, aqueles que a gente faz mais voltado para a criança, a gente não esquece do adulto. Se o adulto não se divertir, e esse é o aspecto democrático, a gente não está cumprindo a nossa missão de palhaço. E também nos espetáculos adultos, guardadas as devidas proporções e medidas, a gente ter atenção também de que possam ter crianças. Claro, tem espetáculos que a gente não pode ter crianças, porque a gente vai para um lado mais da picardia, do palavrão e tal. Não que as crianças não falem, mas a gente tem esse cuidado, né? E aí tem espetáculos da gente que são temáticas adultas. Às vezes o espetáculo fala, por exemplo, sobre a morte, como é que o palhaço vê a morte. Mas as crianças vêm e se divertem, entendeu? Porque tem outros aspectos lúdicos, de brincadeira, que colocam as crianças no jogo. E de um jeito ou de outro, colocam elas também no pensamento. Esse espetáculo que, por exemplo, a gente fala sobre a morte, chama Cabeça de Oric, que são 3 palhaços, como no caso eu, né? Todos acima de 60 anos de idade, um deles deficiente físico. A gente está lidando muito com esse limite. O que é fazer rir da própria morte, né? E a gente vai brincando com isso e já teve
público infantil que vai falar, puxa, meu avô morreu e eu fiquei pensando o que aconteceu com ele, pô, como foi legal ter visto isso, sabe? Acho que criam processos nas pessoas, independente da idade, em que elas possam se ver, refletir de uma maneira que não é essa reflexão objetiva, isso é igual a isso, eu vou mudar para aquilo, mas sim percepções sensoriais da vida que eu acho que são mais importantes do que as objetivas. Eu tive já o prazer de ver algumas apresentações dos Parlapatões, inclusive no espaço, né, dos Parlapatões, e eu sempre pensei que a linha autoral ela era muito presente, né? Mesmo numa versão ao Shakespeare, mas não, uma outra visão, uma tropicalização, uma visão realmente particular. E a gente, quando conversa com alguns outros artistas aqui dentro dessa série do programa Conversas Artísticas, a gente vê que vários deles precisam ainda, não importa o quão estabelecidos estejam, fazer outros trabalhos, né? Então, eu sou bailarino, mas eu dou aulas, eu sou músico, mas eu também toco na orquestra e toco em casamentos, toco em eventos corporativos e por aí vai, porque a arte ela se espalha, né? E as pessoas recorrem a elementos artísticos para momentos, muitas vezes, sociais ou até profissionais. Quando você fala sobre o público e tentar agradar a criança e o adulto junto, ou trabalhar num conteúdo original, você não está em cima de uma peça anterior, você está desenvolvendo do zero, o que é a grande aflição da criação? Colocar na prática, depois de ensaiar e ver se as pessoas vão reagir como você imagina que elas vão reagir, o prazo, porque eu tenho que estrear, eu tenho uma data, eu vou terminar uma outra apresentação, eu tenho um espaço físico para ocupar, a tecnologia interfere hoje em dia, por causa da velocidade das coisas, o tempo que as pessoas dedicam de atenção é menor, ou até um equipamento que eu posso botar em cena, uma máquina de fumaça que vai mudar a situação. Como que é esse bolinho da ebulição criativa? Olha, eu vou começar pela questão do tempo. Eu acho que o tempo ele vai mudando as sociedades, né? E isso pode gerar dificuldades artísticas expressivas, mas pode gerar novas expressões. Eu me dediquei muito a pensar a questão do modernismo, por causa do centenário do modernismo, e eu estava, no momento, como secretário, fiquei pensando muito nisso. E o que fez o futurismo, o modernismo, que são movimentos muito importantes artísticos do início do século passado, foi exatamente a velocidade, porque chegaram a indústria e os carros. E os carros mudaram a vida das cidades em todo o mundo. E isso fez com que a velocidade de entendimento se acelerasse. Então, as poesias do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, da Pagu, já diziam sobre velocidade, né? Todos os autores modernistas, de um jeito ou de outro, traziam isso. Reflexões mais sintéticas, pensamentos mais curtos, né? Como você se coloca. E, obviamente, nos dias de hoje, a gente tem uma aceleração desse pensamento. Hoje em dia as pessoas conseguem entender uma imagem em segundos, coisa que antigamente você precisava de 4, 5 segundos para uma leitura. Hoje, em menos de meio segundo, você passou o dedo no seu celular, deslizou, já foi para outra imagem e já compreendeu a imagem. Então, isso, quando você vai usar também expressivamente num palco, obviamente a velocidade das pessoas mudou. Posso só fazer uma interrupção? Porque isso remete a uma conversa com um maestro, produtor musical, que comentou: alguns autores estão colocando o refrão mais perto do início e obrigando a lançar o trabalho musical já com a imagem, com o videoclipe ou o registro, porque senão as pessoas não vão percebê-los. E é por conta da impaciência, né? Dessa ansiedade de, olhei, 10 segundos, não é pra mim, já vou pro próximo. E aí o cara fala, poxa, se minha música for tocar e logo nos 20 segundos ela não disser que veio, a pessoa não vai esperar a hora do refrão ou do ápice da música, né? No teatro, de certo modo, as pessoas estão retidas ali, elas vieram e sentaram. Elas estão esperando dedicar um tempo ali. O extremo seria levantar e ir embora e falar, não gostei dos primeiros 5 minutos, eu vou sair. Não é muito a praxe, né? Não é muito o que acontece. Mas para criar, você pensa, eu tenho que impactar o público logo de cara, né? Nós temos que fazer, ou não, lá é um espaço em que o tempo é o nosso tempo. E aí a plateia vai ou não embarcar na nossa mesma viagem. Eu acho que um pouco das duas coisas. Existe a preocupação pela experiência que vem da gente da palhaçaria no circo e da rua, que é você conquistar o público para ele estar com você durante a sua narrativa. Então, independente dela estar
Porque na rua, se você não traz a roda para te assistir, você não tem público. Então a gente trabalha um pouco nesse mote. Isso influi também a nossa dramaturgia, que é uma dramaturgia que, ao contrário dessa experiência da música, ela dilata um pouco. Porque se na rua eu começo uma expressão e eu já vou logo contando a história, a pessoa que chega depois perde. Então a gente tem sempre uma instalação de um primeiro momento que atrai a público para, se a gente quiser contar uma história, ter uns 5 minutos depois para começar a contar, porque senão as pessoas que chegaram, que se agregaram depois, não vão perder o fio da meada mesmo. No teatro, obviamente que a pessoa está ali fechada, ela está com essa disposição. E aí tem uma questão que eu acho que hoje, especialmente pós-pandemia, mudou muito. Antes da pandemia, as pessoas diziam: a peça é longa, tem 2 horas, tem 1h30, parece que a pessoa tinha que sair correndo depois fazer alguma coisa, né? E hoje não. Hoje eu acho que o público que tem ido ao teatro, eu tenho acompanhado, assistido bastante coisa, o público quer desfrutar aquele tempo maior. É um tempo de imersão, a chamada experiência. Deixa eu viver isso. Deixa eu deixar meu celular na bolsa, no bolso, desligado, para que eu possa viver uma experiência real, mais concreta. Então, ao mesmo tempo que você está saindo da vida, você quer voltar para um tipo de vida que você não usufrui. Porque, evidentemente, as redes sociais, o computador, a internet, eles consomem a nossa vida sem a gente perceber. É uma droga diária de autorreferência que a gente tem de ficar passando o dedo no celular, seja no que for, na rede social, no trabalho, o que for, e que tira um pouco essa sensação de presentificação que a vida nos dá. E no teatro, na dança, na ópera, no circo, que são presenciais, no show de música, você fica. Tudo bem, a música você ouve de maneira industrial pelo seu aplicativo de música, mas a experiência do ao vivo, ela é insubstituível. Então, em vários momentos, a questão do tempo bateu para os artistas, né? Se a gente pegar a história do Mozart, por exemplo, que fazia uma música, inclusive, de matemática, né? É estudada em matemática a música do Mozart, ele discutia a questão do tempo também. Será que a pessoa vai ter tempo de me ouvir? E ele repetia para que a pessoa tivesse essa percepção daquela célula musical, daquela melodia e tal. E isso hoje é grandioso. Você ouve Mozart, ele é tão importante quanto era na época, e você não pede para ouvir Mozart mais acelerado. Então, é possível também, um pouco lá e um pouco cá, a percepção do que é o movimento do tempo, da vida das pessoas, e o que é você poder dar para elas o desfrute de um outro tempo. Porque quando você entra numa obra teatral especificamente, você mergulha na narrativa de outro tempo. E se a obra é boa, você fala: nossa, passou tanto tempo, eu nem percebi. Isso é muito bom. E como, desculpa, Paulo, mas é uma curiosidade, como você faz para se atualizar? Porque vocês estavam falando tanto de tempo, mas assim, quando você começou, fundou o seu grupo, acho que o perfil do humor, da piada era diferente. E você também não pode fazer uma piada muito exclusiva sobre, sei lá, um reality show que nem todo mundo vai assistir, um determinado personagem que está fazendo sucesso, mas talvez uma pessoa mais idosa não tenha o conhecimento. Como que você faz para estudar, se atualizar, para trazer o humor, para não ficar só naquela piadinha sempre sobre família, amigos, trabalho, um humor mais inteligente, assim, vamos dizer? Não diria mais se inteligente, mas mais desafiante, né? Porque realmente com essa pulverização que as redes sociais trouxeram, você não tem mais um bloco da mídia que diga um assunto só. Antigamente a televisão ditava tudo. Hoje você tem vários nichos, né? Então você pode fazer uma piada sobre rock and roll que uma pessoa que gosta de música sertaneja não vai entender, não vai acompanhar, porque são figuras distintas. Aqui eu estou dando um exemplo bem resumido do que é. Então eu acho que tem que estar atento em todos os movimentos, né, que o seu público vai. Eu posso dizer que o público de teatro hoje é muito pequeno, embora ele esteja bom, as salas estão bem, diferente do cinema, que sofreu o impacto da pandemia e do streaming. A soma das duas coisas, né? O streaming cresceu na pandemia e hoje a pessoa não quer o cinema porque tem tudo em casa, e a televisão cresceu de tamanho. É a mudança de hábito, né? Total. Para o audiovisual, realmente é uma mudança de hábito. Mas para o teatro, que você estava mencionando, o público ele é pequeno, mas ele está enchendo as salas. Está enchendo as salas, e eu acho que pessoas que não iam tanto ao teatro estão indo mais, exatamente por essa questão da experiência. A gente ficou aí carente de 2 anos praticamente, né? Entre estar confinado, usando máscara, com muita atenção, do encontro, desse momento. Festa
festas, teatro, dança, as pessoas querem ir para se encontrar. Que, na verdade, essa é uma das razões da gente viver em sociedade, né? Senão a gente fica se isolando e a gente volta para a caverna e não vive mais em sociedade. A absoluta maioria das atividades artísticas é gregária, né? É para reunir, para usufruir em conjunto, né? E eu queria aproveitar, antes da gente entrar na reta final do nosso papo, que também quando é bom passa rápido, assim como uma peça no teatro, você teve primeiro uma experiência talvez inesperada para muitos quando assumiu a direção do Teatro Municipal de São Paulo, né? Puxa, um ator com formação de palhaço, um agitador cultural com seu próprio grupo, com um espaço, foi para um outro espaço, né? O Teatro Municipal, centenário, grandioso, etc. Como foi a tua passagem por lá na tua ótica? Bom, primeiro eu acho que tem uma história prévia. Quando eu comecei os Palapatões, muitas vezes a gente fazia a roda de palhaço em frente à escadaria, que é uma ótima arquibancada. E muitas vezes eu fui expulso dali. Você não estava atrapalhando o fluxo? Exatamente. Não era em momento de entrada e saída de espetáculo. Durante a semana, assim, né? Momentos que daria para estar ali. Então, tem essa coisa assim o dia que eu fui convidado, eu falei, gente, que loucura que é a vida e a vida do artista, né? E também a surpresa, o impacto que teve quando eu fui para lá, convite do Ali Youssef, que era o secretário de Cultura, de ser um palhaço dirigindo o Teatro Municipal, porque sempre foi dirigido por maestros. E aí a primeira questão era, olha, ali na frente do Teatro Municipal tem as máscaras do drama e da comédia, né? Porque é um teatro que foi concebido para espetáculos, para ópera, concertos e espetáculos. Ele não tem até uma definição estrutural, arquitetônica para concertos. Ele é um palco mais cênico, né? E aí, o que nos deixou assim firmes dessa decisão de eu ir para a direção do Teatro Municipal era a história dos modernistas. Porque os modernistas de 22 fizeram aquele movimento todo no Teatro Municipal, a Semana de Arte Moderna aconteceu ali, e um dos homenageados, ou talvez o principal, foi o Palhaço Piolim, que tinha o seu circo no Largo do Paissandu, logo atrás do Teatro Municipal, e que inspirava, especialmente Oswald de Andrade, que era fã dele, no sentido de que ele fazia uma arte popular e ele dizia brasileiro, e depois com o movimento antropofágico ele entendeu, ou seja, que pegava as referências europeias e dava a sua visão brasileira. Ou seja, a antropofagia você deglute a informação que vem de fora e devolve ela da maneira que você acredita, né? Então, tinha esse sentido de eu estar ali simbolicamente como o Piolim esteve. Isso foi um resultado que me deixou muito feliz. Eu acho que foi um momento especial da minha vida, da minha carreira, poder provocar artisticamente algumas coisas. Então, abrir a escadaria para quem quisesse entrar, sair, aquilo que a gente chamou de conexão centro-periferia, né? Colocar a periferia no centro e o centro levar para a periferia. A gente levou orquestras para os lugares periféricos, as orquestras do teatro, são duas. E realizou atividades que não eram atividades padrão da programação do teatro dentro do seu espaço. Totalmente diferentes. A gente voltou com uma coisa que me fez muito bem na minha formação, que era ter teatro, pelo menos uma vez por mês, a preços irrisórios, simbólicos, de R$5 na época, como também colocar circo, como colocar espetáculos de dança, street dance, e a gente trouxe também todo o movimento identitário, né? Então, todo esse movimento antirracista, a gente fez espetáculos, como espetáculo protagonistas, só de artistas pretos, com uma plateia também de pessoas pretas que não sentiam-se no direito de estar ali, e começaram a perceber que aquele é um teatro de todos, de todas, né? E a gente fez também espetáculos voltados às questões feministas, LGBTQIA+, e esse movimento foi ganhando força. Acho que a gente teve um ponto culminante, foi a gravação do DVD amarelo do Emicida, né? Lá. Uhum. Foi porque a gente denominou toda a nossa programação identitária de novos modernistas, ou seja, as expressões mais contemporâneas, como é o caso do rap, do hip hop, que vinham acontecendo e que a sociedade como um todo não estava percebendo. Até percebe a presença, mas talvez não valorize. E a gente trouxe isso tudo para o palco, né? Trouxe uma artista, a Lu Maza, uma mulher trans, dirigindo um espetáculo dentro do Teatro Municipal. Isso é uma quebra total de paradigmas estabelecidos, né? E dá uma movimentação totalmente diferente de compreensão da população. Você mencionou, Hugo, nessa passagem pelo Teatro Municipal, as pessoas que não se sentiam pertencentes àquele lugar, né? Ao mesmo tempo, quando você fala sobre o formalismo, né? Puxa, a preservação daquela instituição,
porque ela foi pensada cenicamente, então é a ópera que tem música ao vivo, ou é uma apresentação de dança, ou a apresentação teatral pura. Quando você vai para uma secretaria, né, e pergunta aí qual que é o desafio, você ali ainda estava num espaço cênico, né, talvez mais próximo até da tua própria formação, trajetória, estudo, sabe? Quando você está numa posição de gestor cultural público, e aí você tem toda uma outra série de preocupações, né? As preocupações com os espaços físicos, como é que eles vão ser ocupados, mantidos, com as pessoas e as estruturas que são administrativas e precisam acontecer para que tenha a programação cultural, a própria programação misturando outras coisas além, né, do espaço cênico. Vou falar simplesmente uma exposição de artes, por exemplo, ou o grafite. Como que é essa responsabilidade aí pela tua experiência? Olha, tem que ter um foco gigante de atenção em tudo. Entender principalmente que não interessa o que você gosta ou o que você deixa de gostar. Você tem que entender que existem pessoas com visões e gostos diferentes. Então você precisa ter essa visão democrática, né, de atender todas as tendências. Não é? Eu posso gostar, como eu disse aqui, eu posso gostar de rock and roll e não gostar de sertanejo, mas nem por isso eu vou deixar de fazer uma programação de sertanejo, porque é a população que manda nessa programação, não sou eu, né? Então tem esse sentido. E eu tive uma experiência como secretário muito diferenciada de todos os outros, porque eu aceitei o cargo a convite do Bruno Covas no dia 5 de março, e vocês sabem o que aconteceu na sequência, né? Menos de uma semana depois foi anunciado o lockdown e tudo parou. E eu fiquei impactado por isso, como todo mundo, e até falei para o Bruno, se você quiser mudar qualquer estratégia, eu não estava nem nomeado, né? Eu tinha sido anunciado. Fique à vontade. O Bruno falou, não, conto com você, a gente precisa de experiência de um artista que conhece outros artistas para a gente fazer uma rede de proteção. Óbvio que a gente imaginava que essa rede de proteção era por 1 mês, no máximo 3. Ia durar 2 meses, ok, né? No máximo 3, a gente dizia em reuniões, assim. E aí a gente percebeu que a batalha era muito maior, né? Então, só para ficar bem claro, o Hugo Pozzolo, nosso convidado aqui, está falando sobre o período da pandemia, né? Exatamente. Então, era a reclusão e o setor cultural foi talvez o primeiro a parar e o último, se não um dos últimos, né, a retomar a atividade e retornar, né? Exatamente, porque é o que agrega pessoas. E aí precisavam buscar soluções de manutenção dos espaços da própria secretaria, que são muitos, de interação com os artistas que ficaram sem trabalho, técnicos, produtores, toda a cadeia produtiva parou e precisava de soluções de emergência. Então, a gente foi buscando também, isso. Né? Tem um impacto financeiro também de tudo isso. Exatamente, ficou todo mundo muito, muito abandonado. Eu tive uma experiência muito difícil, porque logo depois de um mês eu já tinha essa consciência e a gente pegou os recursos que tinham para a programação cultural de contratação e, em função do que estava acontecendo na Itália, que foi muito impactada pela pandemia logo no primeiro momento, em que cantores iam para janelas e varandas cantar para as pessoas que estavam nos outros apartamentos de frente e tal. E a gente criou um projeto chamado Janelas. E que era uma contratação por um salário mínimo de artistas por 3 meses para que eles fizessem 2 experiências mensais de transmissão via internet que podiam ser gravadas da janela preferencialmente, mas a janela seria o seu celular, o seu computador, né? E, de uma maneira muito terrível, a gente teve ali uma ação judicial de uma vereadora de extrema-direita que queria nos impedir, dizendo que isso não podia acontecer. E aí, para evitar todo esse processo, para ter um desgaste muito grande, a gente suspendeu o projeto e partimos para as outras ações, que, é claro, foram eficientes, mas não tiveram o mesmo impacto, porque a ideia era exatamente mostrar para a sociedade como a gente fica triste e mal e deprimido e sem sentido de vida se a gente não tiver arte presente na nossa vida. A arte salvou as pessoas, né? As pessoas Exato. reclusas, sem livros, sem música, sem filmes e séries dentro das suas casas, elas explodiriam ou elas implodiriam, né? Exatamente. Então, a ideia era essa, era fazer essa motivação de ter um fluxo maior, né? Mas, enfim, a gente seguiu batalhando, depois veio a Lei Aldir Blanc, que era uma batalha de artistas e políticos legislativos e tal, com uma resistência do então governo federal, que era muito difícil, né? Mas eu também ocupava um cargo significativo, a maior secretaria da maior cidade do país. E isso foi importante, porque São Paulo
Fortaleza e Belo Horizonte foram as únicas 3 cidades que conseguiram executar a Lei Aldir Blanc no mesmo ano em que ela foi, ou seja, no ano de 20. Pensando agora em tudo que você nos contou nesse rápido tempo, o que você acha que falta na tua trajetória? Tem alguma coisa que você vislumbra que não fez e eu gostaria de fazer? Porque você jogou em todas as posições agora. Olha, eu tenho me aproximado muito da área audiovisual, eu gosto muito de cinema, sempre gostei. Nunca quis aprender muito de cinema para não perder uma diversão que eu tinha. Porque quando eu vou ao teatro, eu assisto e ao mesmo tempo eu analiso como foi feito. E aí no cinema eu me divertia mais, mas agora eu estou envolvido com audiovisual e isso tem me levado, eu acho que a experiência de ou roteirizar ou dirigir cinema é uma coisa que me instiga e me motiva. Espero conseguir cumprir essa também. Que legal, então agora já temos mais uma expectativa aí de trabalhos e novidades, né, pelo Hugo. E para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o teu grupo, sobre a tua trajetória, sobre seus trabalhos pessoais, etc., qual é o melhor caminho? Olha, eu acho que frequentar ali a Praça Roosevelt, conhecer o Espaço Parlapatões fisicamente, presencialmente, para saber a programação, evidentemente as redes sociais, o nosso Instagram, que é @parlapatões, né, e acompanhar nosso trabalho. E para as pessoas, quando eu digo a Praça Roosevelt, ali tem um movimento grande de teatro. Tem o Teatro dos Sátiros, dos Parlapatões, tem um movimento boêmio de vários bares e tem SP Escola de Teatro, que comigo, com os sátiros e outros artistas, como J.C. Serrone, um cenógrafo muito importante da história do país, Guilherme Bonfante, que é um iluminador, enfim. A gente tem lá 8 cursos gratuitos, tá? Com inscrições abertas no momento, todo semestre tem, é um vestibular, né? É um processo seletivo e que tem curso de todas as áreas, porque a pessoa acha, você é artista, você é só ator, mas a gente tem lá a formação em dramaturgia, ou seja, texto teatral, você tem direção teatral, você vai ter sonoplastia, você vai ter iluminação, você vai ter cenário e figurino, técnicas de palco, enfim, o humor e a atuação. O humor, a gente tem um curso específico de atuação voltada para o humor, porque nós, humoristas, sabemos como muitas vezes a gente é tratado como se fosse um gênero menor dentro da categoria da atuação no palco. Então a gente buscou criar um curso também para valorizar essa questão do humor. São 8 cursos gratuitos e que atendem aí 400 pessoas por ano nos 2 horários, os 2 períodos, manhã e tarde. Muito bem, faltou tempo, né, Juliana? Uma pena, né? Mas, Hugo, obrigada pela presença aqui no Céu Jaguaré. Foi muito legal aprender um pouco mais sobre sua experiência de vida. Parabéns pelo trabalho. Foi uma honra também estar aqui com você, Bonfá. Valeu. Valeu, obrigado, Hugo. Obrigado, Bonfá. Obrigado, Juliana. É um prazer estar aqui. E valeu, obrigado, gente, a vocês que estiveram conosco. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Scene Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.